Gente, continuando aquela história sobre sonhos, eu lembro que quando eu era criança, eu pedia a Deus assim, todo dia de noite. Eu pedia a Deus, Deus, que eu durma rápido e não sonhe com nada. Deus, que eu durma rápido e não sonhe com nada. Todo dia de noite eu pedia isso. Por quê? Quando eu comecei a perceber de criança, sim, porque esse dom é desde criança, não foi quando eu fui para a igreja, não foi eu que busquei de Deus esse dom, nada disso. Eu acho que tem pessoas que nascem com esses dons. E eu nasci com isso, porque eu lembro que quando eu era criança, que eu comecei a notar que eu tinha uns sonhos que aconteciam, eram uns sonhos que não era um sonho normal, que depois eu via acontecendo as coisas, então eu comecei a ficar com medo. Criança tem medo das coisas, né? Então eu comecei a ficar foi com medo. E aí, então, eu pedia pra Deus assim, Senhor, que eu durma rápido e não sonho com nada. Deus, que eu durma rápido e não sonho com nada. Com aquele medo, sabe? E aí, quando eu fui ficando moça, ainda mais quando eu entrei pra igreja, que eu comecei a entender que era dons. E aí, eu tentei manifestar isso um pouco, tentei trabalhar um pouco com isso, assim, trazendo isso à luz para as pessoas, querendo ajudar de alguma forma. Esses dons começaram foi se aflorar, sabe? Começaram a aflorar mais ainda, ficaram mais fortes. Então, eu já não estava mais sonhando somente. Eu estava olhando para as pessoas e vendo o que estava para acontecer, o que estava acontecendo. Então eu comecei a ficar com medo porque, assim, algumas pessoas começaram a perceber. E aí, essas pessoas começaram a levar muito a sério tudo que eu falava. Então eu comecei a ficar com medo. Porque tinha pessoas que começavam a chorar, então eu ficava triste. Eu ficava triste, eu não queria ver ninguém chorando. Mas eu sei que essas coisas é porque quando Deus está falando com a alma de alguém, isso toca nas pessoas. Mas eu não entendia isso. Então teve vezes de eu pedir a Deus que Deus tirasse isso de mim, que Deus tirasse. Eu não queria mais. Eu não queria, sabe? Quando eu era criança eu não entendia o que era. E quando eu cresci, eu fui pra igreja, eu busquei a Deus, eu li a Bíblia, né? E tive direcionamento, pessoas me ajudaram a entender muitas coisas espirituais. Aí eu comecei a entender. Então eu comecei a pedir para tirar. Depois eu me arrependi. Eu falei assim, não, não posso pedir para Deus tirar, porque Deus deu. A gente não pode pedir para Deus tirar essas coisas, né? A gente tem que agradecer a Ele por Ele estar nos usando como instrumento para estar, de alguma forma, na vida das pessoas, fazer alguma diferença na vida delas, trazendo para elas alguma luz, né? Algum conhecimento, livrando elas de alguma coisa que elas não conseguiriam entender. E Deus nos dá esse entendimento. Então eu acredito que nem seja para guardar, seja para compartilhar. E eu fiquei muito tempo trancada sem querer manifestar isso. Por causa disso, né? Tinha pessoas assim também. Eu sempre fui muito brincalhona, eu gostava de brincar, conversar brincando, tal, com as pessoas. E aí eu percebi que quando teve algumas pessoas que começaram a perceber, elas começaram a levar muito a sério tudo que eu falava. Tudo, tudo, tudo. Até quando eu tava brincando, sabe? Até quando eu jogava assim uma coisa que não tinha nada a ver, que eu não tinha visto nada, que eu não tinha sonhado, mas eu tava só brincando. Só que como aquelas pessoas já estavam levando muito a sério esses dons, então eu comecei a ficar assustada. Então eu me tranquei de novo. Sabe? E aí, nossa, não é fácil. Bom, eu acho que isso tudo cabe ao amadurecimento, né? Agora eu com 30 anos aí, agora que eu tô conseguindo falar assim sobre isso, e eu acho que quanto mais vai passando o tempo, mais vai amadurecendo e florescendo, né? E tudo mais. Essas coisas requer tempo. É isso. Quando criança eu era mó assustada, sinceramente, só por Deus, viu? Era só, Deus, que eu não sonho com nada e que eu durma rápido. Criança, pelo amor de Deus. Assim mesmo, né?